Olá, meu nome é Jane, eu sou analista tributária da Receita Federal do Brasil e nós vamos fazer uma série de gravações para orientar vocês sobre o novo programa da Declaração de Imposto de Renda 2020. É muito bom ter a colaboração de vocês do NAF e de todos aqueles que se interessam pelo assunto e se interessam em ajudar outras pessoas a preencherem corretamente suas declarações. Espero que essa sequência de vídeos possa ajudá-los a nos ajudar. Começando, quando você entra no programa do Imposto de Renda 2020, você vai encontrar essa tela que vai falar das novidades do programa. Cada item tem a explicação básica que está aqui e nós vamos analisar cada um deles. A primeira diferença que você vai observar é a tela de entrada. Na tela de entrada, ela vai perguntar para você o que você deseja fazer. Se você deseja fazer uma nova declaração, se você deseja continuar o preenchimento de uma declaração ou se você quer ver as declarações que foram transmitidas. Essas três opções, depois nós vamos mostrar, vão aparecer em abas para vocês. Então vocês vão ter dentro do seu computador acesso a todas as informações do que vocês já fizeram. Outra novidade é com relação aos bens e direitos. No caso de bens e direitos, para determinados bens, vai ser exigida a informação a quem eles pertencem, por exemplo, se é do titular ou de eventuais dependentes, se na declaração houver dependentes, e vai também pedir que vocês, no caso das contas correntes e das contas de depósito em poupança, que você possa identificar o banco em que essas contas estão e o número da agência e da conta. Qual é o interesse disso? Quando vocês, no caso de vocês apurarem imposto a pagar na declaração, vocês vão poder o sistema vai poder automaticamente sugerir para vocês as contas para ser feito o débito automático, que é mais uma novidade deste ano, que ele está aqui, o débito automático da primeira cota. Ele pode essa opção pode ser feita até o dia 10 de abril. Então, se você entregar a sua declaração até o dia 10 de abril, você pode optar pelo débito automático da primeira cota. O ano passado era só até 31 de março. Detalhando sobre o débito automático, é importante lembrar que ele só é permitido para a declaração original ou retificadora apresentada até o dia 10 de abril de 2020 para a cota única ou a partir da primeira cota. E entre 11 e 30 de abril de 2020 para débitos a partir da segunda cota. Quer dizer, se o contribuinte entregar uma declaração, aí ele percebeu que ele errou, ele vai e entrega uma retificadora até o dia 30 de abril, ele vai poder optar. Se for até 10 de abril, a partir da primeira cota. Se for entre 11 e 30 de abril, a partir da segunda cota. Lembre-se que a gente comentou que é importante a entrega da declaração e verificar. O sistema hoje permite que o contribuinte verifique se a declaração dele foi processada e se tem alguma pendência, se caiu em malha. Ele já tem acesso hoje na internet a todas as informações da declaração dele. Por que é importante? E o que nós comentamos sobre autorregularização. Por que é importante? Porque se ele observar que omitiu alguma coisa, ele perceber na análise que omitiu alguma coisa, ele pode retificar. E às vezes, nessa retificadora, há a opção de mudança de programa. Outro programa é mais interessante. Por exemplo, ele entregou uma declaração simplificada e na hora que ele lembra que ele tinha mais outro rendimento, a completa pode ser mais interessante, ou vice-versa. Essa opção de mudança de programa, ele só pode fazer até 30 de abril. Então, se ele entrega a declaração de imposto de renda dele logo nos primeiros dias, ele tem tempo para retificar essa declaração e fazer as correções que mais lhe são interessantes. Mas, se ele fizer essas opções até 10 de abril e ele tiver imposto a pagar, ele pode optar pelo débito automático a partir da primeira cota.
Se ele fizer entre 11 e 30 de abril, ele vai poder fazer a opção para débitos a partir da segunda cota. Mas, se ele retificar essa declaração depois do dia 30 de abril, ou apresentar a original depois do dia 30 de abril, ele não poderá fazer essa opção. O débito automático é cancelado automaticamente, certo? Então, acho que isso é muito importante, que o contribuinte tenha sempre presente essa possibilidade de verificar sua declaração e de retificar sua declaração em tempo, inclusive para mudar modelo se lhe interessar, tudo sendo feito, não deixando para os últimos dias de entrega de declaração, porque nos últimos dias o sistema não funciona, a Receita está preparada para receber todas as declarações num dia só, mas o computador do contribuinte adora pregar peças. Então, não deixem para o último dia para correr riscos e depois ser obrigado a entregar fora do prazo. Outra coisa que vai abrir a possibilidade são as doações diretamente na declaração. Nesse ano, você pode fazer na declaração a opção pelo fundo do idoso, no limite de 3%. Então, você pode fazer 3% para o fundo da criança e do adolescente e mais 3% para o fundo do idoso. Tudo isso na declaração. E é importante lembrar que, no caso de doações, você não está tirando dinheiro do seu bolso. Você está destinando o dinheiro de imposto que a Receita recolheu de você e direcionando esse dinheiro para uma opção de trabalho. Outra novidade, os rendimentos recebidos acumuladamente, isenção para maiores de 65 anos. Os maiores de 65 anos, eles gozam do limite de isenção mensal, que antigamente não tinha previsão dentro do programa para informar nos casos de rendimento recebido acumuladamente. Então, o que acontecia? Uma pessoa recebia o rendimento de aposentadoria, ela entrava com o processo no INSS, quando saía a aposentadoria dela, que saía referente a um período grande, então era um rendimento recebido acumuladamente, não havia campo para informar a parcela da isenção de 65 anos. Hoje, esse campo aparece na tela. O débito automático já comentamos. Outra coisa importante, quando ele vai abrir, vai dizer que é uma nova declaração, vai abrir dentro da aba da nova declaração as opções, e uma das opções é de puxar diretamente do sistema a declaração pré-preenchida. Para isso, ele precisa ter o certificado digital ou ser um contador que tem certificado digital e tem a procuração eletrônica do contribuinte que ele está atendendo, do cliente dele que ele está atendendo. E outra novidade é o caso da contribuição previdenciária do empregador doméstico. Essa contribuição tinha previsão legal para dedução apenas até o exercício 2019, ano calendário 2018, isso pela Lei 9.250. Então, a partir desse ano, não existe mais essa dedução e o Código 50, então, foi eliminado. Então, vamos fechar aqui e vamos olhar o que acontece, esses elementos dentro da declaração. Então, agora vamos ver no programa da Declaração de Imposto de Renda 2020, como ficam esses elementos que nós conversamos até agora. Então, o que eu comentei anteriormente sobre as abas, nós temos a aba nova, em preenchimento e transmitidas. Na aba nova, você tem o tipo de declaração que pode ser ajuste anual, declaração final de espólio ou declaração de saída definitiva do país. Você pode, se você escolhe uma declaração de ajuste anual ou qualquer uma delas, você pode iniciar importando a declaração do ano anterior, no caso exercício 2019. Você pode iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, se você tiver o certificado digital, como nós já conversamos, ou for um contador que tem o certificado digital e a procuração eletrônica, ou você pode iniciar a declaração em branco, você não tem nenhum elemento anterior e vai fazer a declaração
começando ela totalmente. Você também tem no nosso caso, nós já vamos ter um preenchimento para ganhar tempo. Então, é uma declaração de ajuste que foi feita para teste, certo? Vamos abrir essa declaração. Os ícones agora estão aqui do lado. Então, vou selecionar uma declaração. O que eu tenho que fazer? Clicar aqui. Eu poderia ter mais de uma. Aí o ícone fica colorido e eu posso selecionar. Então, bom, se a declaração foi pré-preenchida, puxou de pré-preenchida, ou se ela foi puxada da declaração anterior, todos os dados básicos já terão preenchidos. No nosso caso, é só uma declaração para a gente dar o exemplo do que a gente está comentando, então ela está preenchida só no que nos interessa. Nós falamos anteriormente sobre os bens e direitos, a necessidade de informar titulares ou dependentes como proprietários do bem. Então, por exemplo, se você tiver aqui um caso de preenchimento, vamos editar esse preenchimento. Se você tiver um apartamento, vocês vão ver que o preenchimento é o básico que nós já estamos fazendo. Existem os campos para informações de detalhes que não necessariamente são obrigatórias. A inscrição municipal, a data de aquisição, a discriminação é obrigatória. Ainda não são obrigatórios esses outros campos, certo? Sem problemas. Mas nesse caso de bens e direitos de apartamento, não há necessidade de indicar se é do titular ou de algum dependente. Já no caso em que você tem uma conta poupança, que é o código 41, esse campo titular ou dependente, bem ou direito pertence ao titular ou dependente, é obrigatório, vai ter que ser indicado se é titular ou dependente. No caso da indicação do banco, agência e conta, não é obrigatório. Vocês verão que se vocês não preencherem aqui, vai aparecer um triangulinho amarelo, que diz que pode preencher, ele não impede a transmissão. Por que é interessante esse preenchimento? Tanto nas contas de caderneta de poupança, quanto nas contas correntes. No caso, depósito bancário em conta corrente no país. Por que isso é importante? Porque quando você apurar um imposto a pagar, como é o caso aqui, vocês veem que ele apurou por deduções legais, o imposto a pagar de 10 mil, ele pode parcelar. Na hora que que o contribuinte for fazer a opção, então ele vai lá, vai ver o resumo da declaração, o cálculo do imposto, ele tem aqui imposto a pagar. Ele pode optar pelo parcelamento, no caso ele aqui optou pelo parcelamento em 8 cotas. O sistema vai sugerir para ele as contas que ele preencheu como contas correntes ou como contas de poupança. E ele vai poder optar ou na corrente ou na poupança o débito automático das parcelas do imposto de renda. Se ele entregar a declaração até 10 de abril, ele pode optar pelo débito inclusive da primeira cota. Se ele entregar depois de 10 de abril, ele não pode optar pelo débito da primeira cota. Então, essa é uma novidade do sistema. Outra novidade que nós comentamos foi o caso da isenção acima de 65 anos para rendimentos recebidos acumuladamente. Então, vamos ver aqui no programa os casos de rendimentos recebidos acumuladamente. Você escolhe novo e você vai ter o campo, no caso de ajuste anual, vai abrir para você colocar o CNPJ, o nome da fonte pagadora, os rendimentos tributáveis e a parcela isenta de 65 anos ou mais. Ela vai estar disponível porque ela vai interferir no cálculo para a apuração do imposto de renda. No caso de você optar por exclusivamente na fonte, essa parcela isenta não vai interferir, porque você já calculou tudo, você já fez uma opção de exclusivamente na fonte, já foi tributado totalmente no processo, embora a declaração vá fazer um ajuste se houver. Outro elemento importante no caso das doações que a gente comentou, isso não mudou nada, é tudo feito diretamente na declaração, os procedimentos são exatamente como os do ano passado, só mudaram os limites. Então, assim,
nós apresentamos as novidades do Imposto de Renda de 2020, o programa que já está disponível. A atualização dele, sempre que há, ela é automaticamente colocada no seu computador. Quando você abre, informa, você quer atualizar, e você diga sim. Não altera nada, tudo que tiver no seu computador vai permanecer da mesma forma e você vai ter sempre disponível a opção mais atualizada do programa. Espero que isso tenha ajudado e até um próximo encontro.